Fala rapaziada, Velozinho aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez para fazer um unboxing de um produto que muito provavelmente você já viu na internet, pesquisando sobre hardware para simulação de voo, e tenho certeza que ficou curioso para saber se esse hardware realmente representava um custo-benefício bacana para você que está querendo montar um cockpit e ter o máximo de imersão em realidade dentro da sua casa. Bom, vamos fazer o seguinte, para ficar mais dinâmico, eu vou rodar e o produto vai aparecer aqui em cima. Vamos lá. Pensei que eu fosse abrir e que ia ser uma caixa no padrão que a gente já conhece, e eu achei interessante mostrar isso aqui para você ter noção de como o seu produto vai ser enviado para você. Produto que vem extremamente bem embalado, dentro de uma caixa de papelão, e lá dentro a estrutura que você está vendo aqui. Obviamente a gente não vai fazer o unboxing completo aqui para você, porque isso demandaria mais tempo. A intenção é mostrar o produto já de imediato. Vamos lá. Bom, rapaziada, depois de desembalado, o que se revela é esse produto que você está vendo aí na sua frente. É um produto bem diferente de tudo que eu já recebi, tanto em termos de construção e de semelhança com o sistema embarcado nas aeronaves, né? Ele tem as dimensões muito próximas das dimensões encontradas no cockpit do A320 e a operação também, ou seja, você vê o produto da Thrustmaster, inclusive a gente já mostrou aqui no canal, e você tem interação com o eixo de flap, você tem interação com o eixo de spoiler, mas não da forma que você está vendo aqui. Então, para interação com flap, como visto nas aeronaves reais, você precisa fazer interação puxando o gatilho para cima e trazendo para a posição desejada. É o que você encontra como reprodução aqui nesse controle da Throttletech. Do outro lado é a mesma coisa. Nos controles concorrentes que você vê por aí, você simplesmente faz a interação puxando a alavanca do speed brake para a posição desejada e ponto final. Aqui você tem que empurrar para baixo e então você libera o curso do eixo referente ao speed brake. Você também consegue armar, puxou para cima, tá armado. Isso me chamou muita atenção porque eu não consegui ver ninguém fazendo a reprodução disso como se espera. Outro ponto importante, no produto da Thrustmaster, você tem somente duas posições aqui no Engine Mode. E aqui não, você tem o Crank, você tem o Normal e você tem o Start. A interação com o Parking Brake, como visto nas aeronaves reais, também é reproduzida, ou seja, você puxa para cima e torce. Se eu tentar girar, ela não vai. Tem que puxar e girar, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui que a gente tem a Trim Wheel aqui, essa roda, ela não vai se movimentar como observado nas aeronaves reais, mas você tem interação com essa roda para você definir pitch up, pitch down. Movimentou para frente, pitch down. Movimentou para trás, pitch up. Ela vai fazer esse movimento apenas para você conseguir utilizar os botões associados para essa finalidade, mas ela não vai rodar. E fazendo isso aqui, você tem dois botões associados a esse movimento que vão produzir a interação desejada. Bom, já com relação aos thrust levers, não tem nada de extraordinário, os caras não reinventaram a roda aqui, a gente já observou isso em outros produtos, tá? Direcionados para Airbus, você tem o eixo do motor 1 e do motor 2 individualizado e a interação no mesmo eixo com os reversos, tá? Interação com o reverso, puxa para cima, traz para trás. Para ele retornar para a posição, você só vai empurrar para frente e ele vai desarmar. E as posições de climb, flex e toga bem definidas aqui no eixo dos motores, tá? Ó, com os detentes relativos a cada posição. Bom, e as engine stats, como você pode ver aqui, também muito bem reproduzidas, impressas em impressão 3D. Como dito anteriormente, ele tem muita coisa aqui em impressão 3D e uma boa parte também em metal. Então vamos para as dimensões do produto para que você tenha noção e então faça o julgamento correto na hora de decidir pelo produto ou não, porque tem a questão de ser compatível com o espaço que você utiliza aí para fazer seus voos. Então de comprimento aí, ó, a gente vai ter 44 centímetros, tá? De largura a gente vai ter aí 25 centímetros e você ainda vai ter aí de altura quase 11 centímetros, tá? Peso, o declarado na documentação do produto que entrou no Brasil é de 7,5, mas a gente vai tirar aí todo aquele aparato que você viu que veio embalando o produto. Digamos que peso ele tem algo em torno de 6,8 quilos, tá? E por último, e nem tão menos importante, é extremamente relevante que eu mencione que o produto tem back
backlight aqui, ó, atrás, a gente tem um botão que a gente faz interação e as luzes se acendem, tá vendo? Ó? Como a gente tá com a claridade aqui do dia, quase não se percebe, ó. Mas ele tem um backlight aqui que ilumina toda a simbologia envolvida no hardware apresentado. Um capricho, digamos assim, para você que eventualmente vai utilizar o produto com baixa luminosidade em voos noturnos. E rapaziada, é o seguinte, a pergunta que fica é, né? Uma vez tendo visitado o link na descrição do vídeo, tendo chegado ao produto apresentado aqui, você vai ver que o valor dele é algo proibitivo para nossa realidade. A maioria das pessoas não vão investir essa grana num produto como esse, salvo aqueles que realmente tenham essa grana sobrando e realmente nutrem uma paixão pela aviação virtual e querem ter um setup extremamente profissional montado em casa. Então, você que já se apaixonou e já está aí pensando em vender parte dos seus equipamentos aí, das coisas que estão encostadas na sua casa, para comprar esse equipamento aqui, o que eu tenho para dizer é o que eu sempre digo. Quem é você na simulação de voo? Quanto tempo você está inserido dentro desse gênero de jogo? Vamos chamar assim, é o que se transformou, inclusive, a simulação de voo. Desde a entrada do simulador de voo nos consoles, o simulador vem sendo tratado como game e, em definitivo, é dessa forma que a desenvolvedora, a Microsoft, quer que ele seja encarado. Então, considerado isso, quem é você dentro da simulação de voo? Tá? Quanto tempo você está inserido nesse gênero? Qual será a sua relação daqui para frente se você acabou de entrar? Se você não tem certeza, entendeu? Se você não sabe como responder essas perguntas, já é um forte indício de que você teria que repensar a decisão, não só de comprar esse, mas qualquer outro produto que, digamos assim, seja um pouco mais caro, tá? Um pouco não, muito mais caro. Eu tô aqui para trazer para vocês o produto e os recursos que ele oferece, em detrimento de simplesmente tentar te convencer a fazer um negócio, porque mais lá na frente você pode descobrir que foi um mau negócio e o meu canal ficar associado a essa decisão. Um produto muito legal, eu definitivamente achei muito eficiente sob o ponto de vista do que se pretende, ele vai entregar a você a experiência que ele propõe, mas é um valor extremamente alto, não é para qualquer um. Então tome a decisão pautada nos questionamentos que eu fiz aqui. Se você é alguém que chegou agora na simulação de voo, não justifica você ingressar nesse gênero adquirindo um produto como esse, tá? Pelo produto eu diria para todo mundo, compra. É realmente espetacular. Pelo produto eu diria, compre sem pensar duas vezes, mas pelo valor, pelas questões envolvendo a aquisição fora do país, a entrada do produto aqui dentro, apesar de que existe esquema, tá? Não sabe como, entra lá no WhatsApp que a gente vai colocar você dentro da operação, vai fazer você entender. Então, em definitiva, a mensagem que eu tenho para passar é essa, pelo produto, compre agora. Mas, por você, considere os questionamentos que eu fiz para entender se realmente vale a pena, tá? Porque eu vou repetir isso eternamente, tá? Tudo passa. Hoje isso aqui vai ser um produto chegando na sua casa, você com uma extrema ansiedade, abrindo o pacote, colocando isso para funcionar junto com seus aviões. Se você não for uma pessoa muito apaixonada, talvez em 6 meses você já não tenha o mesmo tesão e isso fica encostado. Por isso que é importante você fazer esses questionamentos, beleza? Rapaziada, é isso aí, vou ficando por aqui. Quero agradecer você que assistiu até aqui. Não esqueça de deixar as considerações pertinentes aí. Se você tiver alguma dúvida, utilize o campo aí dos comentários para fazer seus questionamentos. Me diz se você já usa algum produto voltado, né, para simulação de voo que te oferece essa mesma experiência. E não esqueça de deixar seu like aí para ajudar na divulgação e fortalecer o Conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.